O milionário entrou na oficina e ficou chocado ao ver seu filho perdido há 20 anos consertando carros. O final dessa história é emocionante. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Eduardo Mendes. Aos 55 anos, o empresário bem-sucedido ajustou sua camisa social azul clara, calçou seus sapatos de couro italiano e seguiu para mais um dia de reuniões importantes em São Paulo. Sua empresa de tecnologia havia se tornado uma das maiores do país, mas todo o sucesso financeiro nunca conseguiu preencher o vazio que carregava no peito há 2 décadas. O GPS do seu Mercedes indicava um pequeno desvio devido ao trânsito intenso. Eduardo decidiu pegar uma rua alternativa em um bairro simples da Zona Leste, longe do mundo corporativo que conhecia. Foi então que percebeu uma estranha batida no motor do carro. O barulho metálico se intensificou, forçando-o a parar. Olhando ao redor, avistou uma pequena oficina mecânica com a placa desbotada Oficina do Carlinhos. O estabelecimento era modesto, com ferramentas antigas penduradas nas paredes e o cheiro característico de óleo e graxa no ar. Eduardo hesitou por um momento. Nunca havia entrado em um lugar como aquele, mas a necessidade o obrigou a descer do veículo. Ao empurrar a porta de metal, ouviu o som de ferramentas trabalhando sob o capô de um carro preto. Um jovem de macacão azul estava concentrado no motor, com as mãos sujas de graxa e o rosto parcialmente escondido pela posição em que trabalhava. Eduardo se aproximou devagar, preparando-se para explicar o problema do seu carro. Foi nesse momento que o impossível aconteceu. O rapaz levantou a cabeça, limpando o suor da testa com as costas da mão. Seus olhos castanhos encontraram os de Eduardo e o tempo literalmente parou. O empresário sentiu o mundo girar ao redor. Suas mãos tremeram, subindo instintivamente a cabeça em um gesto de puro choque e incredulidade. Diante dele estava um jovem de aproximadamente 27 anos, com traços familiares que ele jamais poderia esquecer. Era o mesmo formato de rosto, os mesmos olhos expressivos, a mesma marca de nascença pequena na testa. Era Gabriel, seu filho desaparecido há 20 anos, quando tinha apenas 7 anos de idade. Gabriel também ficou paralisado. Há anos não via aquele homem, mas algo profundo em sua memória o reconhecia. O empresário elegante de camisa social e calça escura social contrastava completamente com o ambiente simples da oficina, mas seus olhos, aqueles olhos, ele lembrava vagamente de sonhos distantes da infância. O silêncio na oficina era ensurdecedor. Apenas o som distante do trânsito e o gotejamento de óleo de algum carro compunham a trilha sonora daquele momento surreal. Eduardo tentou falar, mas as palavras se recusavam a sair. Gabriel permaneceu imóvel, chave inglesa ainda na mão, tentando processar a situação. 20 anos de perguntas sem resposta pareciam pairar no ar entre eles. Onde Gabriel havia estado todo esse tempo? Como chegara àquela oficina? Por que nunca tentara entrar em contato? Do outro lado, Gabriel observava aquele homem bem vestido e se perguntava se realmente era quem pensava ser, ou se sua mente estava pregando uma peça cruel. A oficina, que momentos antes era apenas mais um local de trabalho comum, havia se transformado no cenário do reencontro mais improvável entre pai e filho. Eduardo, acostumado a controlar reuniões executivas e tomar decisões milionárias sem hesitar, estava completamente vulnerável diante daquela situação. Gabriel, habituado à rotina simples de consertar carros e conversar com clientes, sentia-se perdido diante da possibilidade de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O destino havia preparado aquele encontro de forma totalmente inesperada, usando uma simples pane mecânica para reunir 2 vidas que haviam sido separadas por circunstâncias que ainda precisavam ser esclarecidas. Se você está se emocionando com essa história incrível de reencontro, deixa aquele like para mostrar seu apoio. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante.
E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Vamos continuar juntos nessa história que vai mexer com seu coração. O primeiro movimento veio de Eduardo. Suas pernas tremiam enquanto dava um passo hesitante em direção ao filho. Gabriel recuou instintivamente, ainda segurando a ferramenta como se fosse um escudo protetor. A tensão no ar era palpável, carregada de 2 décadas de separação e dor. Gabriel foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz rouca e incerta ecoando pelas paredes da oficina. Ele perguntou se Eduardo era realmente quem achava que era, se era mesmo seu pai. As palavras saíram carregadas de uma mistura de esperança e medo, como se verbalizar a possibilidade pudesse fazer tudo desmoronar. Eduardo confirmou com um aceno quase imperceptível, sua voz embargada quando murmurou o nome do filho. Gabriel deixou cair a chave inglesa no chão de concreto, o som metálico ecoando como um sino que marcava o fim de uma era e o início de outra completamente nova. Os 2 homens se observaram em silêncio por longos minutos. Eduardo tentava enxergar no jovem mecânico o menino de 7 anos, que havia desaparecido numa tarde de sábado, quando brincava no quintal de casa. Gabriel, por sua vez, buscava nas feições maduras do empresário as lembranças nebulosas de uma figura paterna que havia se tornado quase um fantasma em sua memória. A oficina parecia ter criado uma bolha temporal própria. Do lado de fora, a vida continuava normalmente. Carros passavam, pessoas caminhavam, o mundo girava. Mas dentro daquele espaço pequeno e humilde, pai e filho tentavam processar um milagre que nenhum dos 2 esperava viver. Gabriel finalmente se aproximou, limpando as mãos sujas no macacão. Suas palavras saíram fragmentadas, contando pedaços de uma história que ele próprio não compreendia completamente. Ele falava sobre memórias vagas da infância, sobre acordar em um lugar estranho sem saber como havia chegado lá, sobre ser criado por uma família que o encontrou perdido e decidiu cuidar dele. Eduardo escutava cada palavra com intensidade dolorosa. Descobria que Gabriel havia crescido com uma família humilde na periferia da cidade, pessoas simples que o acolheram quando o encontraram desorientado e sem memória clara do passado. Eles tentaram encontrar sua família original, mas sem sucesso. Com o tempo, Gabriel se tornou filho adotivo de fato, crescendo com amor, mas sempre com uma sensação de incompletude. O empresário sentia uma mistura de gratidão e dor ao saber que seu filho havia sido bem cuidado, mas também uma raiva profunda por todos os anos perdidos. Ele começou a contar sobre a busca incessante, sobre os milhares de reais gastos com detetives particulares, sobre as noites sem dormir e os dias sem esperança. Gabriel escutava as palavras do pai e percebia o peso do sofrimento que havia sido carregado por 2 décadas. Ele falava sobre sua vida simples, sobre como aprendera o ofício de mecânico com seu pai adotivo, sobre como sempre sentiu que algo estava faltando em sua vida, mas nunca conseguiu identificar exatamente o que. A conversa fluía entre lágrimas contidas e sorrisos tímidos. Eduardo descobria que seu filho havia se tornado um homem honesto e trabalhador, respeitado na comunidade onde vivia. Gabriel compreendia que seu pai biológico nunca havia parado de procurá-lo, que o amor permanecera intacto, apesar da separação. O tempo passou sem que percebessem. A manhã se transformou em tarde e outros clientes começaram a chegar na oficina. Gabriel precisou atendê-los, mas seus olhos constantemente buscavam Eduardo, como se temesse que tudo fosse apenas um sonho do qual poderia despertar a qualquer momento. Eduardo observava o filho trabalhar com admiração. Via a dedicação, a competência e a gentileza com que Gabriel tratava cada cliente. Percebia que, apesar de todas as dificuldades, seu filho havia se tornado um homem do qual poderia se orgulhar. Quando a oficina finalmente ficou vazia novamente, os 2 se sentaram em cadeiras velhas de plástico,
compartilhando um café que Gabriel preparou num fogão improvisado. Era um momento simples, mas carregado de significado profundo para ambos. À medida que a tarde avançava, Eduardo sentia a necessidade urgente de entender como seu filho havia desaparecido. Gabriel, por sua vez, lutava com fragmentos de memória que pareciam emergir como peças de um quebra-cabeças complexo e doloroso. Eduardo começou a relatar os eventos daquele sábado fatídico de 20 anos atrás. Ele estava em casa, trabalhando em alguns documentos importantes no escritório, enquanto sua esposa Marina havia saído para fazer compras. Gabriel brincava no quintal dos fundos, um espaço seguro e cercado onde sempre se sentia protegido. O empresário lembrava-se de ter ouvido o barulho das brincadeiras do filho, depois um silêncio que na época não lhe pareceu preocupante. Quando Marina chegou em casa e perguntou por Gabriel, Eduardo percebeu que não ouvia a voz do menino há tempo demais. A corrida até o quintal revelou o impensável. Gabriel havia simplesmente desaparecido. Gabriel escutava a narrativa com expressão tensa. Pequenos flashes começavam a surgir em sua mente. A sensação de medo, vozes estranhas, um carro escuro. Ele compartilhava essas imagens fragmentadas, tentando conectar as peças com a história que ouvia. Eduardo continuou relatando os momentos de desespero que se seguiram. A ligação imediata para a polícia, a busca frenética pelos vizinhos, os cartazes espalhados por toda a cidade. Marina havia entrado em colapso emocional, culpando-se por não estar em casa naquele momento crucial. O empresário revelou, então, uma verdade que carregava como um peso esmagador. Alguns meses antes do desaparecimento, ele havia recebido ameaças relacionadas aos seus negócios. Um concorrente desleal havia tentado forçá-lo a vender sua empresa por um preço irrisório, e as ameaças incluíam sua família. Gabriel sentiu um frio na espinha ao ouvir essa informação. De repente, algumas das memórias confusas começavam a fazer sentido. Ele lembrava-se vagamente de homens estranhos, de ser levado contra sua vontade, de muito medo e confusão. Eduardo explicou que a polícia havia investigado essa conexão, mas nunca conseguiu provas concretas. Os suspeitos tinham álibis sólidos e não havia testemunhas do sequestro. Com o tempo, o caso foi arquivado, mas Eduardo nunca parou de procurar. As lágrimas finalmente brotaram dos olhos de Gabriel quando ele começou a lembrar de mais detalhes. Fragmentos de memória sobre ser mantido em um lugar escuro, sobre pessoas que falavam sobre dar uma lição em seu pai. Ele recordava do medo constante e da saudade de casa. Gabriel revelou então uma memória crucial. Lembrava-se de ter escapado de seus captores durante uma confusão, de ter corrido por ruas desconhecidas até desmaiar de exaustão e medo. Foi assim que a família que o criou o encontrou, um menino perdido, traumatizado e sem memória clara de como havia chegado ali. Eduardo compreendeu que o trauma havia causado uma amnésia parcial em Gabriel, protegendo sua mente infantil de lembranças demasiado dolorosas. A família que o acolheu, sem saber de sua origem, havia feito o melhor que podia para cuidar dele. O empresário sentia uma gratidão imensa por essas pessoas desconhecidas que haviam salvado e criado seu filho, mas também uma dor profunda por todos os anos perdidos. Gabriel expressava sentimentos similares, amor por sua família adotiva, mas também um alívio inexplicável por finalmente entender sua própria história. A conversa se tornou mais intensa quando Eduardo mencionou Marina. Gabriel perguntou sobre sua mãe biológica, e as palavras de Eduardo se tornaram pesadas de tristeza. Marina nunca havia se recuperado completamente da perda do filho. O casamento havia se deteriorado sob o peso da dor e da culpa mútua.
Gabriel soube que seus pais haviam se divorciado 5 anos após seu desaparecimento, incapazes de superar juntos a tragédia que os separara. Marina havia se mudado para outro estado, tentando reconstruir sua vida longe das memórias dolorosas. A revelação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ele percebeu que seu desaparecimento havia destruído não apenas sua própria infância, mas também o casamento de seus pais e a estrutura familiar que um dia existira. Eduardo observava o impacto de suas palavras no rosto do filho e sentia-se dilacerado entre a alegria do reencontro e a dor de revelar tantas consequências trágicas. Mas sabia que Gabriel merecia conhecer a verdade completa sobre o que havia acontecido com sua família original. A atmosfera na oficina havia se tornado densa com o peso das revelações. Gabriel segurava a cabeça entre as mãos, tentando processar não apenas sua própria história, mas também o impacto devastador que seu desaparecimento havia causado na vida de seus pais biológicos. Eduardo observava o filho em silêncio, lutando contra o impulso de consolá-lo fisicamente. 2 décadas de separação haviam criado uma barreira invisível entre eles. Uma distância emocional que não poderia ser atravessada apenas com a confirmação de um parentesco. Gabriel ergueu o rosto e fez a pergunta que Eduardo temia ouvir. Queria saber se sua mãe estava bem, se ela era feliz, se havia conseguido reconstruir sua vida após o divórcio. As perguntas saíam carregadas de uma culpa que não lhe pertencia, mas que ele assumia como própria. Eduardo hesitou antes de responder. Marina havia realmente tentado recomeçar. Havia se mudado para Minas Gerais e trabalhava como professora em uma cidade pequena. Ela nunca se casara novamente e mantinha um perfil discreto, quase recluso. Eduardo sabia disso porque, apesar do divórcio, nunca havia perdido completamente o contato com ela. O empresário revelou que todo mês de outubro, no aniversário do desaparecimento de Gabriel, ele e Marina se falavam por telefone. Era uma conversa breve, dolorosa, mas necessária. Eles compartilhavam qualquer nova informação sobre as buscas e se apoiavam mutuamente na dor que nunca havia verdadeiramente cicatrizado. Gabriel ficou sabendo que sua mãe havia desenvolvido uma depressão severa nos primeiros anos após seu desaparecimento. Ela se culpava por não estar em casa naquele dia, por ter saído para fazer compras quando deveria estar cuidando do filho. A terapia e os medicamentos haviam ajudado, mas ela nunca havia se perdoado completamente. Eduardo compartilhou também sua própria jornada de dor. Após o divórcio, ele havia se mergulhado obsessivamente no trabalho, transformando sua empresa em um império financeiro. Cada sucesso empresarial era uma tentativa de compensar o fracasso em proteger sua família. Cada milhão ganho era uma oferta ao destino, na esperança de que isso pudesse, de alguma forma, trazer Gabriel de volta. Gabriel escutava essas revelações com o coração apertado. Ele começou a entender que sua família adotiva não tinha sido a única a sofrer com sua situação. Eles haviam lutado com dificuldades financeiras para criá-lo, mas haviam oferecido amor incondicional. Agora, descobria que sua família biológica havia sido destroçada por sua ausência. O jovem mecânico contou então sobre sua família adotiva. Seu pai adotivo, Carlos, era um mecânico experiente que havia lhe ensinado tudo sobre carros. Sua mãe adotiva, Dona Rosa, trabalhava como costureira e sempre se preocupara em dar-lhe educação e valores sólidos. Eles haviam 3 filhos biológicos, mas sempre trataram Gabriel como filho legítimo. Eduardo sentia uma gratidão profunda por essas pessoas que haviam salvado e criado seu filho, mas também uma pontada de ciúme inevitável. Carlos havia sido o pai presente na adolescência de Gabriel, havia lhe ensinado uma profissão, havia estado lá em todos os momentos importantes. Dona Rosa havia cuidado de Gabriel quando estava doente, havia comemorando suas conquistas, havia sido a figura materna em sua vida.
Gabriel percebeu o conflito interno de Eduardo e tentou explicar que, apesar do amor que sentia pela família adotiva, sempre havia sentido um vazio inexplicável. Era como se uma parte importante de sua identidade estivesse faltando. Agora, finalmente, aquela peça do quebra-cabeças havia se encaixado. A conversa se aprofundou quando Gabriel mencionou seus próprios relacionamentos. Ele havia namorado algumas vezes, mas nunca conseguira se comprometer completamente com ninguém. Sempre havia uma sensação de incompletude que afetava sua capacidade de formar vínculos profundos. Eduardo reconheceu o mesmo padrão em sua própria vida. Após o divórcio, havia tido alguns relacionamentos, mas nunca conseguira se entregar verdadeiramente a ninguém. A perda de Gabriel havia criado uma barreira emocional que impedia conexões genuínas. Pai e filho perceberam que ambos haviam vivido vidas incompletas, cada um carregando uma dor que afetava todos os aspectos de suas existências. Gabriel havia crescido com amor, mas sem suas raízes verdadeiras. Eduardo havia alcançado sucesso material, mas permanecera emocionalmente devastado. O dia estava terminando e outros compromissos começaram a pesar sobre ambos. Gabriel precisava fechar a oficina e Eduardo tinha reuniões importantes que havia cancelado mentalmente horas atrás. Mas nenhum dos dois queria se separar, temendo que o reencontro pudesse ter sido apenas um sonho cruel. A diferença entre os mundos de Eduardo e Gabriel se tornou gritante quando começaram a discutir suas vidas cotidianas. Eduardo morava em um apartamento luxuoso, na região mais nobre de São Paulo. Dirigia carros importados e frequentava os círculos sociais mais exclusivos da cidade. Gabriel vivia em uma casa simples na periferia, dividia o espaço com sua família adotiva e sua vida social girava em torno da comunidade local. Eduardo observava as mãos calejadas do filho, marcadas por anos de trabalho manual, e sentia uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho, porque Gabriel havia se tornado um homem trabalhador e honesto. Tristeza, porque aquelas não deveriam ter sido as mãos de seu herdeiro. Gabriel, por sua vez, notava o relógio caro no punho do pai, o corte impecável da roupa, a postura confiante de quem estava acostumado ao poder. As diferenças não eram apenas materiais, mas também culturais e sociais. Eduardo descobriu que Gabriel torcia para um time de futebol popular. Frequentava churrascos nos finais de semana com os amigos da vizinhança. E sua maior diversão era tocar violão na varanda de casa. O empresário tentou encontrar pontos de conexão, mas percebeu que seus próprios interesses, ópera, vinhos importados, viagens internacionais, pareciam pertencer a outro planeta. Gabriel sentia-se intimidado ao ouvir sobre a vida luxuosa do pai. Eduardo falava naturalmente sobre reuniões com executivos importantes, sobre decisões que envolviam milhões de reais, sobre propriedades em diferentes estados. Para Gabriel, esses assuntos eram tão distantes quanto ficção científica. Mas Eduardo fez questão de deixar claro que todo o sucesso financeiro havia sido construído sobre uma base de dor. Cada conquista empresarial era uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pela perda do filho. Ele havia se tornado viciado em trabalho, dedicando 16 horas por dia à empresa para evitar enfrentar a solidão em casa. Gabriel compartilhou sua própria rotina. Acordava às 6 da manhã, trabalhava na oficina até às 5 da tarde, jantava com a família adotiva e passava as noites estudando mecânica avançada ou ajudando os irmãos adotivos com os deveres escolares. Era uma vida simples, mas cheia de pequenos momentos de felicidade genuína. Eduardo percebeu que, apesar de todas as diferenças, havia valores fundamentais que conectavam pai e filho. Gabriel demonstrava a mesma determinação e ética de trabalho que Eduardo sempre valorizara. O jovem mecânico falava com carinho sobre seus clientes,
especialmente os mais humildes, que lutavam para manter seus carros funcionando com recursos limitados. A conversa revelou que Gabriel frequentemente consertava carros gratuitamente para famílias em dificuldades financeiras. Ele explicava que Carlos, seu pai adotivo, sempre lhe ensinara que a verdadeira riqueza estava em ajudar o próximo. Eduardo reconheceu nessa atitude os mesmos princípios que sua própria mãe havia tentado lhe ensinar na juventude, antes que o sucesso empresarial endurecesse seu coração. Gabriel mencionou seus sonhos e Eduardo percebeu que eram modestos, mas genuínos. O jovem queria expandir a oficina, talvez contratar mais um funcionário, e sonhava em um dia ter sua própria casa. Comparados às ambições empresariais de Eduardo, esses objetivos pareciam pequenos, mas carregavam uma pureza que o empresário havia perdido há muito tempo. Eduardo sentiu o impulso de oferecer ajuda financeira imediata, de resolver todos os problemas do filho com um cheque generoso, mas algo na dignidade de Gabriel o fez hesitar. O jovem não havia pedido nada, não havia demonstrado interesse pelo dinheiro do pai e parecia genuinamente satisfeito com sua vida simples. A tensão aumentou quando Gabriel perguntou sobre os negócios de Eduardo. O empresário explicou que sua empresa desenvolvia softwares para grandes corporações, mas evitou entrar em detalhes sobre contratos governamentais e parcerias internacionais. Ele percebia que Gabriel ficava perdido com termos técnicos e cifras astronômicas. Gabriel, por sua vez, tentou explicar as complexidades de seu trabalho. Eduardo ficou surpreso ao descobrir que a mecânica moderna envolvia eletrônica sofisticada e conhecimentos técnicos avançados. Gabriel dominava sistemas de injeção eletrônica, diagnósticos computadorizados e até mesmo alguns aspectos de carros híbridos. Ambos perceberam que, apesar dos mundos diferentes, eram homens inteligentes e especializados em suas áreas. Eduardo havia construído um império tecnológico. Gabriel havia dominado uma arte prática essencial. Cada um havia encontrado excelência em seu caminho, mesmo que esses caminhos fossem opostos. À medida que a noite se aproximava, a questão prática do que fazer a seguir se tornou inevitável. Eduardo queria passar mais tempo com Gabriel, mas não sabia como propor isso sem soar invasivo. Gabriel sentia a mesma necessidade, mas temia que suas diferenças sociais criassem constrangimentos. Eduardo sabia que o próximo passo seria inevitavelmente complexo: conhecer a família que havia criado seu filho. Gabriel havia mencionado várias vezes Carlos e Dona Rosa, e o empresário sentia uma mistura de gratidão e apreensão sobre esse encontro. Como agradeceria adequadamente as pessoas que salvaram e criaram Gabriel? Como lidaria com o fato de que outros haviam sido os pais presentes durante os anos mais importantes da vida de seu filho? Gabriel percebia a tensão do pai biológico e propôs que fossem juntos até sua casa. Seria natural que Eduardo conhecesse as pessoas que haviam sido sua família por 20 anos. O convite saiu espontâneo, mas Gabriel imediatamente percebeu a magnitude do que estava propondo: levar um empresário milionário para sua casa humilde na periferia. A viagem até a casa de Gabriel foi silenciosa e carregada de expectativas. Eduardo dirigia seu Mercedes pelas ruas estreitas da periferia, observando um mundo que conhecia apenas através de relatórios sociais e noticiários. Gabriel indicava o caminho, cada vez mais nervoso com a proximidade do encontro. A casa da família adotiva de Gabriel era pequena, mas bem cuidada. Tinha um quintal com algumas plantas, uma varanda com cadeiras de plástico e o som característico de uma família numerosa. Eduardo estacionou o carro e percebeu imediatamente que chamava atenção na vizinhança. Veículos como o seu simplesmente não circulavam por aquelas ruas. Dona Rosa foi a primeira a aparecer na porta, atraída pelo barulho incomum. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos,
cabelos grisalhos, mãos calejadas pelo trabalho, mas com um sorriso caloroso que imediatamente tranquilizou Eduardo. Seus olhos demonstravam curiosidade e uma proteção maternal instintiva em relação a Gabriel. Gabriel fez as apresentações de forma simples e direta. Explicou que Eduardo era seu pai biológico, que eles haviam se reencontrado por acaso naquele dia. Dona Rosa ficou imóvel por alguns segundos, processando a informação. Depois olhou para Eduardo com uma mistura de alegria e preocupação. Carlos apareceu logo em seguida, alertado pela esposa sobre a chegada de Gabriel com um desconhecido bem vestido. Era um homem robusto, mãos enormes marcadas por décadas de trabalho mecânico, postura digna, apesar das roupas simples. Seus olhos se encontraram com os de Eduardo, e ambos souberam imediatamente que aquele seria um dos encontros mais importantes de suas vidas. A família se reuniu na sala pequena, onde Eduardo se sentiu deslocado inicialmente, mas gradualmente foi sendo envolvido pela hospitalidade genuína daquelas pessoas. Dona Rosa preparou um café forte e caseiro. Carlos ofereceu uma cadeira mais confortável e os irmãos adotivos de Gabriel apareceram gradualmente, curiosos com a situação inusitada. Eduardo começou agradecendo. Suas palavras saíram carregadas de emoção quando ele tentou expressar sua gratidão por terem salvado e criado Gabriel. Dona Rosa e Carlos escutavam em silêncio, percebendo a sinceridade e a dor daquele homem que havia perdido o filho de forma tão traumática. Carlos contou então como haviam encontrado Gabriel. Era uma noite chuvosa de 20 anos atrás, quando viram um menino perdido, assustado e desorientado perto de sua casa. Ele estava sujo, com fome e aparentemente em estado de choque. Levaram-no para casa, ofereceram comida e abrigo, esperando que alguém aparecesse para buscá-lo. Dona Rosa complementou a história, explicando como tentaram encontrar a família de Gabriel. Procuraram na delegacia, colocaram anúncios no jornal local, perguntaram na vizinhança. Mas Gabriel não conseguia fornecer informações precisas. Parecia ter bloqueado as memórias traumáticas como mecanismo de defesa. Eduardo ouvia cada detalhe com atenção dolorosa, imaginando seu filho pequeno, perdido e traumatizado, sendo acolhido por essa família generosa. Ele perguntou sobre os primeiros meses, sobre como Gabriel havia se adaptado, sobre os desafios de criar uma criança que havia passado por um trauma tão severo. Carlos explicou que Gabriel havia tido pesadelos frequentes no início, que acordava chorando e pedindo pelos pais. Eles ofereceram carinho, paciência e estabilidade, gradualmente ajudando o menino a se sentir seguro novamente. Com o tempo, Gabriel se tornou verdadeiramente parte da família. Eduardo descobriu que Carlos havia ensinado a Gabriel não apenas a profissão de mecânico, mas também valores como honestidade, trabalho duro e solidariedade. Dona Rosa havia cuidado da educação emocional do jovem, garantindo que ele crescesse com autoestima e capacidade de amar, apesar do trauma inicial. A conversa revelou que a família havia enfrentado dificuldades financeiras para criar 4 filhos, mas nunca permitiram que Gabriel se sentisse como um fardo. Eles tratavam todos os filhos com igual dedicação e amor, garantindo que Gabriel nunca se sentisse diferente ou menos valorizado. Eduardo percebeu que aquelas pessoas simples haviam oferecido a Gabriel algo que ele, com toda a sua riqueza, poderia ter dificuldade em proporcionar: uma família unida, valores sólidos e uma comunidade que o apoiava incondicionalmente. A conversa na casa da família adotiva de Gabriel se estendeu pela noite adentro. Eduardo havia cancelado mentalmente todos os seus compromissos empresariais. Pela primeira vez em décadas, algo era mais importante que os negócios. Ele observava a dinâmica familiar simples, mas harmoniosa, percebendo aspectos da criação que Gabriel havia recebido e que ele próprio nunca havia experimentado. Carlos mostrou a Eduardo algumas fotos de Gabriel crescendo.
Havia imagens do menino aprendendo a andar de bicicleta, comemorando aniversários modestos, mas alegres, participando de jogos de futebol na escola, formando-se no ensino médio. Eduardo segurava cada fotografia com cuidado reverente, como se fossem tesouros inestimáveis que documentavam os anos perdidos de seu filho. Dona Rosa percebia a emoção de Eduardo e gentilmente compartilhava memórias verbais. Como Gabriel costumava ajudá-la na cozinha, sua paixão por consertar pequenos objetos quebrados desde criança, sua tendência a proteger os irmãos menores na escola. Cada história era uma janela para a personalidade que Gabriel havia desenvolvido longe de seu pai biológico. Eduardo começou a compreender que, apesar da separação traumática, Gabriel havia crescido em um ambiente de amor genuíno. Carlos e Dona Rosa não eram pessoas ricas em recursos materiais, mas eram abundantes em afeto, dedicação e sabedoria prática. Eles haviam dado a Gabriel algo que o dinheiro não poderia comprar: uma base emocional sólida e valores humanos autênticos. O empresário sentiu-se humilhado de forma positiva ao perceber que sua obsessão pelo sucesso financeiro havia sido, em parte, uma fuga da dor. Enquanto ele acumulava milhões, essa família simples havia oferecido a Gabriel o que realmente importava: presença, carinho e orientação consistente durante todos os momentos cruciais de seu desenvolvimento. Gabriel observava a interação entre Eduardo e sua família adotiva com emoção crescente. Via seu pai biológico sendo genuinamente tocado pela generosidade dessas pessoas e percebia que Carlos e Dona Rosa estavam igualmente impressionados com a sinceridade e vulnerabilidade que Eduardo demonstrava, tão diferente da imagem fria que se poderia esperar de um empresário bem-sucedido. Carlos, com sua sabedoria prática, fez uma observação que marcou profundamente Eduardo. Ele disse que Gabriel sempre havia sido uma criança especial, que mesmo nos momentos mais difíceis, demonstrava uma força interior e uma bondade natural que indicavam uma educação familiar sólida nos primeiros anos de vida. Carlos reconhecia que, apesar do trauma, as bases que Eduardo e Marina haviam dado a Gabriel nos primeiros 7 anos foram fundamentais para sua capacidade de se recuperar e prosperar. Eduardo sentiu uma gratidão imensa ao ouvir essas palavras. Durante 2 décadas, ele havia se torturado, pensando que talvez não tivesse sido um bom pai nos poucos anos que teve com Gabriel. Carlos, sem saber, estava validando que Eduardo havia, sim, plantado sementes importantes na personalidade do filho. Dona Rosa sugeriu que Eduardo jantasse com eles e o empresário aceitou sem hesitação. A refeição foi simples: arroz, feijão, uma carne modesta e salada. Mas Eduardo não conseguia lembrar de quando havia sentido tanto prazer em comer. Não era a comida em si, mas o ambiente de união familiar, algo que ele havia perdido há tanto tempo que quase esquecera como era. Durante o jantar, os irmãos adotivos de Gabriel se mostraram curiosos, mas respeitosos em relação a Eduardo. Eram jovens trabalhadores e estudantes, cada um seguindo seu próprio caminho, mas unidos pelo amor que todos sentiam por Gabriel. Eduardo percebeu que seu filho havia crescido como irmão mais velho protetor, sempre disposto a ajudar os demais. A conversa natural durante a refeição revelou aspectos cotidianos da vida de Gabriel que tocaram profundamente Eduardo. Ele soube que Gabriel sempre doava parte de seu salário para ajudar a família, que dedicava seus domingos a ensinar mecânica básica para jovens da comunidade, que havia sido eleito representante dos comerciantes locais por sua honestidade e liderança natural. Eduardo compartilhou, pela primeira vez em anos, histórias sobre sua própria infância. Falou sobre seus pais, sobre como havia construído sua empresa a partir do zero, sobre os valores que sempre tentou manter, mesmo no mundo corporativo competitivo. A família de Gabriel escutava fascinada, percebendo que, apesar das diferenças sociais, Eduardo carregava princípios similares aos que eles valorizavam.
Carlos fez uma pergunta direta que surpreendeu Eduardo. Queria saber quais eram as intenções do empresário em relação a Gabriel. Não havia hostilidade na pergunta, mas uma preocupação paternal legítima. Carlos estava protegendo Gabriel contra possíveis disrupções em sua vida estável. Eduardo respondeu com honestidade total. Disse que queria recuperar o relacionamento com o filho, mas respeitando a vida que Gabriel havia construído e as pessoas que o haviam criado. Ele não pretendia roubar Gabriel da família adotiva, mas esperava poder fazer parte de sua vida novamente, de alguma forma que beneficiasse a todos. Dona Rosa fez uma observação sábia. Gabriel agora tinha 2 famílias que o amavam, e isso era uma bênção, não um problema. Ela sugeriu que todos poderiam encontrar formas de conviver harmoniosamente, respeitando os vínculos que já existiam e construindo novos relacionamentos baseados no amor genuíno. Gabriel sentiu-se emocionalmente sobrecarregado pela generosidade de sua família adotiva. Eles estavam dispostos a compartilhá-lo com Eduardo sem ciúmes ou possessividade, porque o que mais importava para eles era a felicidade dele. Era um nível de amor maduro e desinteressado que impressionou profundamente Eduardo. Os dias seguintes ao reencontro trouxeram uma nova rotina para Eduardo e Gabriel. O empresário havia reorganizado completamente sua agenda, delegando responsabilidades importantes para dedicar tempo a conhecer verdadeiramente o filho que havia reencontrado. Gabriel, por sua vez, sentia-se dividido entre a alegria de ter recuperado parte de sua identidade e o medo de que tantas mudanças pudessem desestabilizar a vida simples que tanto valorizava. Eduardo começou a visitar a oficina de Gabriel regularmente, não como cliente, mas como pai, tentando recuperar 20 anos perdidos. Inicialmente, sentia-se deslocado num ambiente simples e barulhento, mas gradualmente começou a apreciar a atmosfera autêntica e o trabalho honesto que ali se desenvolvia. Ele observava Gabriel trabalhar com admiração crescente, reconhecendo a competência técnica e a dedicação que o filho demonstrava. Gabriel, por sua vez, começou a compreender melhor a personalidade de Eduardo. Por trás da fachada empresarial rígida, descobria um homem sensível que havia canalizado sua dor em trabalho obsessivo. Eduardo compartilhava histórias sobre sua empresa, mas sempre conectando-as aos valores familiares que havia aprendido na juventude, antes que o sucesso e a perda o endurecesse emocionalmente. A comunicação entre eles evoluía gradualmente. No início, as conversas eram carregadas de peso emocional e revelações dolorosas. Aos poucos, começaram a descobrir interesses comuns e a construir uma intimidade paternal que havia sido interrompida brutalmente 2 décadas antes. Eduardo ficou surpreso ao descobrir que Gabriel gostava de ler, especialmente biografias de pessoas que haviam superado grandes adversidades. Gabriel revelou que sempre havia sentido uma conexão inexplicável com histórias de superação empresarial. Sem saber conscientemente sobre sua origem, ele admirava pessoas que haviam construído negócios a partir do zero, que haviam transformado dificuldades em oportunidades. Eduardo percebeu que talvez houvesse algo genético nessa admiração pelo empreendedorismo. O empresário começou a ensinar Gabriel sobre gestão e negócios, não com a intenção de tirá-lo da mecânica, mas para ajudá-lo a expandir suas possibilidades. Gabriel mostrou-se surpreendentemente apto para conceitos empresariais, compreendendo rapidamente estratégias de crescimento, gestão financeira e atendimento ao cliente. Eduardo propôs ajudar Gabriel a modernizar a oficina, não com uma doação direta que poderia ferir o orgulho da família adotiva, mas através de um investimento que Gabriel poderia pagar ao longo do tempo. A proposta foi cuidadosamente apresentada para preservar a dignidade de todos os envolvidos, especialmente Carlos, que continuava sendo o mentor profissional de Gabriel. Carlos aprovou a parceria
reconhecendo que Eduardo estava respeitando os vínculos existentes enquanto oferecia oportunidades legítimas de crescimento. A oficina ganhou equipamentos modernos, ferramentas especializadas e uma pequena expansão física que permitiria atender mais clientes adequadamente. Gabriel descobriu que tinha talento natural para a gestão empresarial, equilibrando perfeitamente o atendimento técnico com a administração eficiente. Eduardo observava orgulhoso como o filho aplicava princípios empresariais, sem perder a humanidade e os valores comunitários que sempre o caracterizaram. A relação entre Eduardo e a família adotiva de Gabriel também se aprofundou. Carlos e Dona Rosa começaram a ver o empresário não como uma ameaça, mas como uma adição valiosa à rede de apoio de Gabriel. Eduardo, por sua vez, aprendeu a valorizar a sabedoria prática e a autenticidade emocional daquelas pessoas. Dona Rosa tornou-se especialmente próxima de Eduardo. Ela percebia a solidão profunda que ele carregava e começou a tratá-lo com o mesmo carinho maternal que dispensava aos próprios filhos. Eduardo, que havia perdido os pais ainda jovem, redescobria o conforto de ter uma figura maternal em sua vida. Carlos e Eduardo desenvolveram uma amizade improvável, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Gabriel. O mecânico experiente ensinava ao empresário aspectos práticos da vida que ele havia esquecido em meio ao sucesso corporativo. Eduardo, por sua vez, oferecia a Carlos perspectivas sobre planejamento financeiro e gestão que beneficiavam toda a família. Gabriel observava essas conexões se formando com profunda satisfação. Suas duas famílias não apenas coexistiam pacificamente, mas estavam criando vínculos genuínos que enriqueciam a vida de todos. Ele sentia-se completo de uma forma que nunca havia experimentado antes, tendo finalmente acesso tanto às suas raízes quanto à família que o havia criado com tanto amor. Eduardo começou a participar dos domingos em família na casa de Carlos e Dona Rosa. Esses encontros simples, churrascos no quintal, jogos de cartas, conversas na varanda, se tornaram os momentos mais preciosos de sua semana. Ele redescobria prazeres básicos que havia esquecido em meio às pressões executivas. O momento que Eduardo mais temia e desejava finalmente chegou. Era hora de contar a Marina sobre o reencontro com Gabriel. Durante quase um mês, ele havia adiado essa conversa, sabendo que seria uma das mais difíceis de sua vida. Marina merecia saber que o filho havia sido encontrado, mas Eduardo temia a reação dela e as complexidades emocionais que inevitavelmente surgiriam. Eduardo ligou para Marina numa manhã de domingo, sua voz tremendo enquanto pedia para conversar pessoalmente sobre algo importante relacionado a Gabriel. Marina, que morava em uma cidade pequena de Minas Gerais, imediatamente soube que algo extraordinário havia acontecido. Após 2 décadas, ela conhecia o tom de voz que Eduardo usava quando se tratava do filho desaparecido. A viagem até Minas Gerais foi uma das mais longas da vida de Eduardo, mesmo durando apenas algumas horas. Ele ensaiava mentalmente como contaria sobre o reencontro, como explicaria que Gabriel estava vivo, bem, e havia se tornado um homem admirável. Cada palavra precisava ser cuidadosamente escolhida para minimizar o choque inicial. Marina o recebeu em sua casa simples, um contraste gritante com a vida luxuosa que havia compartilhado com Eduardo durante o casamento. Ela havia escolhido deliberadamente uma vida modesta, encontrando paz na simplicidade após anos de dor. Seus cabelos estavam grisalhos, seu rosto marcado pelo tempo e pela tristeza, mas seus olhos ainda mantinham a mesma expressão doce que Eduardo lembrava. Eduardo começou a narrativa devagar, explicando sobre a pane mecânica que o levara à oficina, sobre o momento de reconhecimento, sobre as conversas que se seguiram. Marina escutava em silêncio absoluto, suas mãos tremendo ligeiramente, lágrimas se formando em seus olhos enquanto processava a informação impossível que estava ouvindo.
Quando Eduardo terminou de contar a história básica, Marina permaneceu em silêncio por longos minutos. Então, finalmente, suas emoções explodiram em uma mistura de alegria, alívio, dor e raiva. Ela chorou pelos anos perdidos, pela dor desnecessária que havia carregado, pela culpa que havia se imposto por não ter estado em casa naquele dia fatídico. Eduardo tentou consolar Marina, mas ela precisava expressar décadas de emoções reprimidas. Ela falou sobre as noites sem dormir, sobre a depressão que quase a destruiu, sobre como havia se mudado para longe de tudo que lembrava Gabriel, porque a dor era insuportável. Cada palavra era um lamento pelos anos que não poderiam ser recuperados. Marina queria saber tudo sobre Gabriel, como ele era fisicamente, que tipo de pessoa havia se tornado, se era feliz, se lembrava dela. Eduardo compartilhou cada detalhe que podia, mostrando as fotos que havia tirado, descrevendo a personalidade admirável que Gabriel havia desenvolvido, explicando sobre sua família adotiva. A menção à família adotiva despertou em Marina uma mistura de gratidão e ciúme. Ela era grata por Gabriel ter sido bem cuidado, mas doía saber que outras pessoas haviam sido as figuras parentais durante sua infância e adolescência. Eduardo compreendeu esses sentimentos contraditórios, porque havia experimentado os mesmos. Marina perguntou se Gabriel havia perguntado por ela, se demonstrava interesse em conhecê-la, se guardava alguma lembrança da mãe biológica. Eduardo respondeu honestamente que Gabriel havia demonstrado interesse e carinho, mas também estava processando emocionalmente toda a situação e provavelmente sentia-se inseguro sobre como abordar o encontro com a mãe. Eduardo propôs organizar um encontro entre Marina e Gabriel, mas ela hesitou. 20 anos de separação e dor não poderiam ser superados facilmente. Marina temia que Gabriel pudesse rejeitá-la, culpá-la por não ter estado presente quando ele precisou, ou simplesmente não sentir conexão emocional com uma mãe que se tornara uma estranha. A conversa se estendeu por horas, com Marina alternando entre momentos de alegria esperançosa e períodos de ansiedade profunda. Eduardo percebeu que ela precisaria de tempo para processar a informação e se preparar emocionalmente para um possível reencontro. Marina finalmente admitiu que sempre havia sonhado com esse momento, mas também sempre temeu que, se acontecesse, pudesse ser decepcionante para ambos. Ela havia idealizado Gabriel como o menino de 7 anos que perdeu, e agora precisava aceitar que ele era um homem adulto com sua própria vida, valores e relacionamentos. Eduardo sugeriu que Marina visitasse São Paulo, que conhecesse Gabriel gradualmente, sem pressão. Ele ofereceu total apoio durante o processo, reconhecendo que Marina enfrentaria desafios emocionais ainda maiores que os seus próprios. Afinal, como mãe, ela carregava culpas e expectativas diferentes das que ele havia experimentado. Marina aceitou a proposta, mas pediu algumas semanas para se preparar psicologicamente. Ela queria encontrar Gabriel estando emocionalmente estável, capaz de oferecer amor sem sobrecarregá-lo com suas próprias necessidades emocionais. Eduardo admirou essa maturidade e prometeu ajudar em todo o processo de preparação. 3 semanas depois da conversa com Marina, Eduardo organizou cuidadosamente o encontro entre mãe e filho. Ele havia conversado extensivamente com Gabriel, preparando-o emocionalmente para conhecer Marina e explicando as circunstâncias que haviam levado ao divórcio dos pais. Gabriel demonstrou nervosismo, mas também uma curiosidade genuína sobre a mãe que havia perdido tão cedo. O encontro foi marcado na casa de Carlos e Dona Rosa, um ambiente que Gabriel considerava seguro e acolhedor. Eduardo pensou que seria importante que Marina conhecesse também a família que havia criado Gabriel e que todos pudessem interagir num espaço onde Gabriel se sentia confortável e protegido. Marina chegou na véspera, hospedando-se num hotel próximo para ter tempo de se acalmar antes do encontro.
Eduardo a buscou na manhã combinada, notando que ela havia se arrumado com cuidado especial, escolhendo roupas simples, mas elegantes, tentando encontrar um equilíbrio entre sua personalidade atual e a impressão que queria causar no filho. Gabriel estava visivelmente nervoso quando Eduardo e Marina chegaram. Dona Rosa havia preparado um almoço especial e Carlos estava presente para oferecer apoio emocional se necessário. O primeiro momento foi tenso, com Marina e Gabriel se observando mutuamente, tentando reconhecer traços familiares após 2 décadas de separação. Marina foi a primeira a se aproximar, suas lágrimas fluindo livremente enquanto olhava o rosto adulto do filho que havia perdido como criança. Gabriel permitiu que ela se aproximasse e quando Marina estendeu a mão hesitante para tocar seu rosto, ele não se afastou. O toque simples quebrou todas as barreiras emocionais que ambos haviam construído. O abraço que se seguiu foi longo e intenso, carregado de 20 anos de saudade e amor interrompido. Eduardo observava a cena com emoção profunda, percebendo que sua ex-esposa e seu filho estavam finalmente se reconectando de forma genuína. Carlos e Dona Rosa também se emocionaram, compreendendo a magnitude daquele momento. Marina conheceu então a família adotiva de Gabriel, e sua gratidão foi imensa e sincera. Ela agradeceu a Carlos e Dona Rosa por terem salvado e criado seu filho, reconhecendo que eles haviam oferecido a Gabriel algo que ela não conseguira: estabilidade e amor durante os anos cruciais de sua formação. Dona Rosa, com sua sabedoria maternal, tranquilizou Marina, explicando que Gabriel havia falado dela frequentemente, especialmente durante a infância, e que sempre havia guardado carinho pelas memórias fragmentadas que tinha da mãe biológica. Carlos complementou dizendo que Gabriel demonstrava traços de personalidade que claramente havia herdado dela. Durante o almoço, as conversas fluíram naturalmente. Marina contou sobre sua vida atual como professora, sobre como havia encontrado propósito em educar crianças, talvez como forma de compensar simbolicamente a ausência de Gabriel. Gabriel compartilhou suas memórias da infância que havia recuperado após o reencontro com Eduardo. Marina descobriu que Gabriel havia herdado dela o amor pela leitura e uma sensibilidade artística que se manifestava no violão que tocava nas horas vagas. Gabriel ficou surpreso ao saber que Marina também tocava instrumentos musicais e que havia até composto algumas canções sobre a dor da perda quando ele desapareceu. Eduardo observava as interações entre Marina e Gabriel com profunda satisfação. Percebia que, apesar dos anos perdidos, havia uma conexão natural entre mãe e filho que transcendia o tempo e as circunstâncias. Gabriel demonstrava carinho genuíno por Marina, sem ressentimentos ou cobranças. A tarde se estendeu com todos, compartilhando histórias, risadas e lágrimas. Marina conheceu os irmãos adotivos de Gabriel e foi imediatamente aceita por eles como parte da família estendida. A capacidade de amor e aceitação daquela família simples impressionou profundamente tanto Eduardo quanto Marina. Quando chegou a hora de Marina partir, ela não se despediu definitivamente. Havia sido decidido que ela se mudaria para São Paulo, não para reconstruir o casamento com Eduardo, mas para estar próxima de Gabriel e participar ativamente de sua vida novamente. Ela havia encontrado uma transferência de trabalho que permitiria essa mudança. Gabriel expressou alegria genuína com a decisão da mãe. Ele havia descoberto que amava Marina de forma natural e queria construir um relacionamento adulto com ela, respeitando o tempo perdido, mas focando no futuro que poderiam compartilhar. Eduardo sentia-se completo pela primeira vez em 2 décadas. Sua família havia sido reunida de forma inesperada e milagrosa. Embora ele e Marina não fossem mais um casal, eles haviam se tornado parceiros na parentalidade tardia de Gabriel, unidos pelo amor compartilhado por seu filho. A história terminava com Gabriel cercado por 2 famílias que o amavam.
A adotiva, que havia lhe dado estabilidade e valores, e a biológica, que havia sido restaurada pelo destino e pelo amor incondicional. Eduardo havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se media em milhões de reais, mas na capacidade de amar e ser amado. Marina havia descoberto que a dor pode ser transformada em gratidão quando o impossível se torna realidade. Carlos e Dona Rosa observavam a família reunida com satisfação profunda, sabendo que haviam cumprido sua missão de cuidar de Gabriel até que ele pudesse se reencontrar com suas origens. A pequena oficina mecânica, que havia sido cenário do reencontro milagroso, continuaria sendo um símbolo de como o destino pode transformar as maiores tragédias nas mais belas histórias de amor e superação. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.